Nós estamos aqui hoje, eu e vocês todos, para criar o maior campo de cura que vocês já viram do trabalho de constelação. Por que eu sei isso? São 11 anos trabalhando todos os dias, tirando sábado e domingo, que ninguém é de ferro, com constelação, com hipnose, com coaching, mas principalmente com essa abordagem de olhar sistêmico, desse olhar ampliado, para qual o efeito das nossas histórias familiares na nossa vida. Como é que nós carregamos as histórias de outros membros da nossa família e como nós estamos vinculados a essas histórias. E principalmente como sair disso, porque a gente veio nessa vida para ser feliz, ninguém veio nessa vida para sofrer. Então, a nossa obrigação, o meu compromisso hoje com você é te entregar o maior número de informações, curas, transformações, para que você possa começar a criar uma nova vida, uma vida diferente, sendo autora da própria história, sendo aquela que dirige a própria vida, ao mesmo tempo que você está em paz com a sua história, com a história da sua família, com a história dos seus pais, a história dos seus antepassados. E é por isso que a gente vai estar aqui hoje. E eu posso falar isso de verdade, com bastante experiência. São mais de 6.000 constelações feitas ao longo desses 11 anos. Milhares de atendimentos. Muita gente que me procurou, às vezes sem nem saber como criar uma vida já num lugar onde já tinha tentado tudo. Eu falo que às vezes as pessoas chegam para mim quando já passaram por todas as opções, né? Já tentou fazer de tudo. Fez terapia 10 anos, fez tudo quanto foi caminho espiritual, fez tratamentos de coaching, fez tratamentos de astrologia, numerologia, cabala, vai fazendo um monte de coisa, vai melhorando, vai crescendo, mas não resolve. Parece que algumas vezes aquilo volta na vida da gente e fica repetindo, como um disco quebrado. E é sobre essas repetições que nós vamos falar hoje. E por isso que eu quero muito a atenção de vocês. Olha, tem gente da Inglaterra, tem o Eric, tem a Elaine. Gente, muito boa noite. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Nós estamos com uma equipe enorme aqui comigo, com mais 3 pessoas, mais eu, 4 pessoas, para tocar essa aula para vocês hoje. Porque tem gente, como a gente falou, do mundo todo. Então, eu quero contar para vocês um monte de histórias hoje sobre o trabalho de constelação, como você pode mudar a sua vida e, principalmente, dando transformações reais hoje para você fazer na sua vida agora. Então, fica até o final da aula. A nossa aula hoje deve durar por volta de 1 hora, então são 8h09 agora, certo? Teremos aí provavelmente 1 hora de aula. E o que você ganha ficando comigo até o final? Primeiro, um monte de surpresas que eu preparei. Depois, eu vou tirar todas as dúvidas que vocês tiverem no final da aula. Então, preparem as suas perguntas, papel, lápis na mão, gente. Anotem as suas dúvidas, as suas perguntas que eu vou responder todas no final, ok? Qualquer problema vocês vão colocando aqui e a gente vai tentar, em 4 pessoas, responder todas as perguntas de vocês. Por que eu escolhi esse caminho? Por que eu estou aqui hoje reservando esse tempo para falar com você? Porque a minha vida mudou o dia que eu conheci esse trabalho de constelação. Eu brinco que ninguém senta nessa cadeira para trabalhar com constelação, com terapia, com transformação e cura, se tiver uma história fácil por trás. Porque se a gente tem uma história fácil, com o maior respeito, a gente vai fazer uma coisa mais fácil, né? A gente vai cuidar de trabalhar com flores, de trabalhar com decoração, de trabalhar com coisas que só dão alegria e prazer. Mas quando a gente vem trabalhar com a dor do ser humano, é porque tem uma dor na gente que precisa curar antes. E é sobre essa história que eu quero começar hoje a nossa conversa. Eu tenho hoje 46 anos e desde muito novinha, aí desde os 15, 16, 17 anos,
eu tinha uma vontade enorme de encontrar um namorado, um amor, um parceiro para minha vida. Desde muito nova eu sonhava com isso. Eu acho que toda menina sonha. Mas à medida que eu fui ficando mais velha, 20, 22, 25, eu fui experimentando diversas vezes conhecer pessoas, começar relacionamentos, me abrir, me entregar, e alguma coisa dava errado. E aí eu me sentia absolutamente abandonada, devastada, assim, quando acabava, porque quando mulher se entrega mesmo, né? A gente entra, assim, de cabeça. E eu fiz isso, eu entrei de cabeça em todas as minhas relações. E cada vez que elas acabavam, eu não sei se isso já aconteceu isso com você, com as mulheres e com os homens que estão aqui, que são muitos, quando acabava, eu me sentia absolutamente abandonada. Era uma dor muito maior do que eu podia, que fazia sentido dentro daquela relação. Às vezes eram relações até mais curtas, às vezes mais longas, mas doía tanto. A sensação de solidão, de abandono era tão gigante, que eu achava que eu não ia dar conta. E foi assim que foi acontecendo. E eu já fazia terapia, eu comecei a fazer terapia muito cedo para tentar entender a minha vida, a minha família, a minha história. Mas não tinha explicação. Por que eu não conseguia encontrar alguém legal, que me valorizasse, que cuidasse de mim, que me desse essa sensação de ser amada, cuidada. E quando eu comecei nesse trabalho de constelação, olhando, né, principalmente para essa dor, para essa tristeza, para essa sensação de abandono, eu fui entrar em contato com uma situação e com uma história, da minha história, que era absolutamente ligada a isso. Meus pais se separaram muito cedo, eu tinha só 3 anos de idade, eles ficaram 3 anos casados. E quando meu pai foi embora, eu era uma menina, eu tinha uma criança, eu tinha 3 anos. E eu consigo me lembrar dessa constelação e desse dia, a sensação de perder, né, aquele amor, aquela segurança, aquele homem, e ficar absolutamente devastada. Né? Ele tá vindo embora, eu fiquei anos sem vê-lo, ou encontrando com ele uma vez cada 2 anos. E mais do que isso, eu sentia dor naquele momento, participando daquela constelação, a dor que a minha mãe sentiu o dia, né, que dentro da gente, a gente sabe quando acabou, porque tem um dia que isso acontece, essa dor dela. E aí eu percebi que era a mesma dor que eu sentia cada vez que eu terminava cada relacionamento. Essa dor da minha mãe, essa minha dor da minha experiência. Por quê? Era uma vivência minha, biográfica, antiga, de criança. Ao mesmo tempo era a dor da minha mãe. E ao mesmo tempo, construindo, né, e conversando com o meu pai, conversando com a família, com a minha tia, eu entro em contato com uma outra história, que foi, meu pai também perdeu o pai dele muito cedo, meu pai tinha 3 anos, de 2 para 3 anos, e o meu avô morreu num acidente, com umas complicações depois desse acidente, e aquela mesma dor, aquele mesmo desespero que eu vivi na despedida do meu pai tinha vivido na despedida com o pai dele. Então a dor dele estava em mim, da história dele. A dor da minha mãe, da história que ela viveu com ele, estava em mim. A dor da minha avó. A minha avó, quando perdeu o marido dela, ela tinha 19 anos, 20 anos, uma moça. Ela ficou tão devastada que ela ficou 1 ano sem falar, de tristeza profunda. Então, quando isso acontece, a marca que fica, ela é
a gente carrega, ela é empurrada para os descendentes. O meu pai sentiu a dor da perda do pai dele, na sequência, a perda da mãe, que fica muda de tanta tristeza, desesperada. Depois ele se casa e se separa dos filhos na mesma idade. E depois eu cresço, fico adulta, continuo vivendo a mesma história, me caso a primeira vez, me separo com 3 anos de casamento. E essa história foi repetindo, 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 repetindo. Como essas conexões foram aparecendo quando eu fui conhecer o trabalho de constelação familiar. Eu já tinha feito terapia por 10 anos e nunca tinha chegado nesse lugar. Era sempre como eu me comportava, como é que eu agia, como é que, né, os relacionamentos aconteciam, o que eu sabia, o que eu não sabia, como eu me comportava. Mas ninguém tinha chegado nesse ponto da dor que eu carregava, minha, mais a dor da minha mãe, mais a dor do meu pai, da minha avó, do meu avô. A história da minha família estava ali, descrita para mim. Deu certo. É assim, eu sobrevivi. Só para vocês saberem, nem tudo é perdido. Eu me casei de novo. Estou casada há 16 anos com esse marido maravilhoso que trouxe as flores para mim. Tenho 2 filhas adolescentes. Então, eu consegui fazer essa mudança, porque há 11 anos eu entrei em contato com essa técnica, porque eu falei, cara, eu preciso de uma solução, né? Eu já estava no meu 2º casamento e ainda sentindo, né, aquela dor. Eu falei, não dá mais para carregar isso, não quero me separar de novo, quero ser feliz. Eu vim para cá para ser feliz. Eu já tinha as minhas filhas. Eu queria construir uma nova história. E se eu conseguir, você pode conseguir uma nova história. Se eu conseguir criar um casamento bacana, se eu conseguir ficar em paz com as histórias da minha família, e eu contei para vocês uma história, mas tem muitas histórias, minhas e das minhas clientes, e que eu vou contar ainda hoje, muita coisa. Então você fica aqui e me acompanha. Eu sei que você pode conseguir também. Porque senão, a gente chega na cidade que eu tô agora, que as minhas filhas são adolescentes, e além de não ter construído uma trajetória, um relacionamento, alguém que, né, te valorize, às vezes você se vê com uma vida absolutamente vazia, né? Ou você tá numa relação e não vê o propósito, né, não encontra o seu lugar, ou você está sem uma relação, né, ainda vivendo um fracasso ou vivendo uma dificuldade e sem explicação. E é por isso que hoje a gente vai conversar muito, porque tem saída. Na verdade, tem um caminho que leva à saída. E esse caminho é o que eu vou compartilhar com você hoje. Eu tenho aqui as minhas anotações, é por isso que eu estou olhando. A gente está agora com as perguntas fechadas para vocês prestarem atenção no que eu estou falando. Mas se tiver qualquer dúvida, vai anotando aí. Porque cada vez que eu falar da minha história, eu sei que em algum momento eu vou estar falando da sua história também. Porque a gente é muito mais igual do que diferente. Nós somos parecidos. As minhas dores, com certeza, são as dores de muita gente que está aí. Porque todos nós temos dificuldades de relacionamento. Quantas pessoas eu não atendi hoje, 2 pessoas queridíssimas, vivendo a dor do abandono, da tristeza, da dificuldade de se relacionar com a mãe, com o pai, com o irmão, com uma irmã, com o marido, querendo criar uma vida nova. E tem saída, gente. Agora, tem saída porque você está disposto a aprender, porque você está disposta a conhecer isso. E eu costumo dizer que esse conhecimento devia ser passado na escola, porque vale para todo mundo. O que isso quer dizer? Isso é uma coisa muito importante, gente, presta atenção. O que acontece na história de uma família tem efeito sobre todas as gerações. Independente, primeiro, de você acreditar nisso. Falar, ai, Nathalie, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com a história da minha avó, do meu avô, do meu bisavô? Então, deixa eu te falar, tudo a ver. Eles são a sua raiz.
Agora, muito mais importante do que isso, se você sabe, não sabe, acredita, duvida, isso tem o mesmo efeito sobre você. O que isso quer dizer? Eu dou um exemplo assim. Eu moro num prédio. Se eu pular da janela, eu caio lá embaixo. Por quê? Porque a lei da gravidade atua sobre mim, certo? Ninguém está aqui, está voando. Então, a lei da gravidade está numa dimensão que atinge todos nós. Se eu gostar da lei da gravidade, ela vai atuar mais ou menos sobre mim? Não. Se eu falar, eu não acredito na lei da gravidade, ela vai deixar de atuar sobre mim? Não. Se eu não conhecer, eu vou começar a voar se eu pular? Não. Isso é a mesma coisa com as leis que atuam dentro da família. Você conhecendo ou não conhecendo, elas estão atuando na sua vida hoje. E é por isso que aquilo que eu vou te falar hoje, agora, começando agora, mais, não tem preço. Toda essa informação que eu vou te dar hoje vai poder mudar a sua relação com a sua história. Porque o primeiro passo da mudança é a consciência, é o conhecimento, é você ganhar esse poder de mudar a sua história. E como é que você ganha esse poder de mudar a sua história? Sabendo sobre ela. A gente mora num país que tem uma cultura de novela gigante. A maioria das pessoas sabem tudo sobre novela, tudo sobre a série, tudo sobre a história do vizinho. Mas pouquíssimas pessoas sabem. Quando eu pergunto, eu vejo isso todo dia no consultório. Eu falo assim, quantos irmãos o seu avô teve? Não sei. Sua família tem algum imigrante, alguém que veio? Ah, tem. Falei, quem é que veio? De que país veio? Às vezes eu pergunto, você conheceu seus avós? Ah, não. Os pais do meu pai já tinham falecido. E como é que chamava o seu avô? Não sei. Gente, a sua raiz. E é por isso que a gente vai agora começar com todo esse conhecimento que, na minha opinião, devia ser ensinado na escola. Básico, conhecimento de vida. E vamos começar falando dele agora. Eu estou aqui com vocês, não esqueçam, se tiver dúvidas, anotem. Anotem aqui as suas dúvidas. Para o final, eu vou responder todas as perguntas. Então, podem ir colocando aí. Oi, gente, eu tô com gente aqui do lado me ajudando aqui. Por 5 minutos eles estão me dizendo que eles vão abrir aqui as perguntas e vocês podem colocar, se vocês estiverem tendo qualquer insight, qualquer sacada, qualquer ideia, né, sobre as suas histórias, sobre as suas vidas, sobre aquilo que começou a acontecer e você vai percebendo na história da sua família que você está repetindo. Começa a trazer para sua atenção. E principalmente por quê? Quando a gente quer criar uma vida nova, essa é uma regra básica, gente. Quando a gente quer criar uma vida nova, o novo só tem lugar quando aquilo que veio antes foi respeitado. Vamos lá, de novo. Isso vale, gente? Olha, tem gente perguntando de relacionamento, de dinheiro. Isso vale para tudo, tá? Tudo na vida. Seu trabalho, seus relacionamentos. Tem gente perguntando como é que eu posso mudar isso. Fica comigo, Lena, que eu vou explicar. O novo só tem lugar quando o antigo foi respeitado. Isso quer dizer o quê? Para eu ter sucesso num relacionamento, aquele relacionamento que eu vivi antes precisa ter um bom lugar no meu coração. E aí, por exemplo, falando... Oi, Rose tá aí! Como é que funciona isso no seu coração? Quando a gente já viveu uma história dolorida, pessoalmente, e você se refere a essa história como aquele ou aquela, tararã,
sem vergonha, egoísta, safada, safado, que me deixou, que me largou, que fez isso, porque eu nunca mais vou perdoar. Gente, o que este relacionamento anterior, qual é o lugar dele dentro de você? Raiva, mágoa, tristeza, ou então, ai, eu não consigo viver sem ele. Abandono, solidão. E aí você quer começar um relacionamento novo. Como é que aquela pessoa que vem depois... É inconsciente, tá, gente? Não é que tá tudo aqui clarinho, não. Aquela pessoa que vem depois fica fiel ao sentimento de pouca valia, de menos valor que você faz do seu relacionamento anterior. Então, vamos lá. Vou explicar de novo. Eu tenho um relacionamento novo. Qual é a chance dele ter sucesso? Quanto o meu relacionamento anterior tem um bom lugar dentro de mim. Isso quer dizer que eu vou falar, ai, que fofinho, aquele cara que me magoou, aquela mulher que me largou? Não é isso. É poder olhar para essa história e ver o que mais tem além dela. Né? Quando eu olho para os relacionamentos que não deram certo, para mim, aonde que essa história começou? Por que eu estou atraindo e vivendo isso na minha vida? Eu estou reproduzindo a dor do abandono que está cravada, marcada dentro da minha história familiar. E é só quando eu ganho essa consciência, e aí eu posso olhar para os meus pais, para os meus avós, e poder de verdade falar, gente, que pena que não deu certo para vocês. Que pena, vó, que você perdeu ele. Era muito cedo mesmo. Mas, por favor, me libera, para que eu possa ter um destino diferente. E aí eu começo a me tornar responsável pela minha história. E deixo de culpar o outro pelo fracasso do meu relacionamento. Tá ficando claro, gente? Isso num relacionamento acontece assim. Numa relação... Eu tô vendo, tem um monte de gente... Eu vou falar dos pilares, tem gente falando dos pilares. Esse é um dos pilares, tá, gente, da constelação. Tem a ver com a ordem, né? A hierarquia. O novo tem lugar quando o velho, o antigo foi respeitado. Eu tenho condição de criar uma vida saudável. Vamos falar de saúde, de sintoma. Vou contar uma outra história minha. Aliás, hoje eu tô cheia de histórias. Uma outra história minha. Sintomas. Se você tem um sintoma que você já buscou todas as soluções, talvez você esteja carregando uma história de outro membro da sua família também. Isso vale, de novo, para um novo momento da sua vida, para um estado de saúde ocupar, né, a plenitude dentro de você. Aquele que viveu a dor, a doença ou o sintoma, tem que ser honrado e respeitado. É muito complexo, gente. É muito complexo mesmo. Mas devagarinho eu quero que vocês vão entendendo aqui comigo. Vamos lá. O novo e o antigo. Tem gente aqui perguntando sobre mortes depois que a mãe faleceu. Eu vou falar então dessas despedidas, porque isso tem tudo a ver com a vida que a gente cria hoje e com os relacionamentos que nós criamos hoje. O luto ou a despedida é parte essencial da sua transformação, porque todo mundo já perdeu alguém, né? Seja um relacionamento, seja um membro da família, às vezes um filho, um irmão. E apenas quando a gente pode se despedir de forma adequada, honrada,
conectada com o destino de cada um deles, nós ficamos livres para viver a nossa vida, vivos aqui. Quantas vezes eu já não assisti pessoas que vêm diagnosticadas de depressão, né? Chegam lá no consultório e falam, eu tô deprimida, eu não quero mais viver, eu não sinto vontade de fazer nada, eu tô triste, eu não consigo trabalho, cara, minha vida tá um marasmo, assim, parece que eu tô estacionada, travada. E aí eu pergunto, quanto tempo faz que isso tá acontecendo? Sempre foi assim? E aí a pessoa fala assim, não, isso ficou muito mais difícil depois que a minha mãe faleceu, depois que meu pai faleceu, depois que eu perdi o meu irmão. Gente, olha que informação preciosa que tem aí. Alguém se vai e eu, por amor profundo a essa pessoa, fico ligada a esse destino, honrando pela dor aquela morte, aquela tristeza, ao invés de honrar e viver a minha vida. E a pergunta que eu sempre faço para essas pessoas, claro que de uma forma sempre muito respeitosa, quem me conhece, tem um monte de gente que está aqui hoje, que já esteve comigo no consultório, nos cursos, sabe que eu sou uma das características muito importantes do meu trabalho e daquilo que eu acredito é o acolhimento, é a delicadeza, porque eu acho que a gente não precisa mais sofrer. Eu acho que ninguém precisa ser tratado de forma ríspida. A dor do outro é muito preciosa. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Quando a gente abre o coração para alguém. E aí a pergunta que eu faço é se seu pai olhasse para você agora e visse você vivendo essa tristeza, essa saudade, essa depressão, esse desânimo, ele olharia para você feliz? Ele ficaria feliz em saber que você está assim? Eu nunca, nesses 11 anos, eu nunca tive ninguém que me respondeu sim. Claro que não. Os nossos pais, os nossos avós, aqueles que já se foram, ficam profundamente tristes, olhando, né, pra gente lá do céu, ou da onde quer que você imagine que eles estão. Eu gosto, eu tenho uma leitura infantil sobre isso, eu gosto de pensar que eles estão lá em cima olhando para mim. Eles olham preocupados que você esteja triste. E o que eles mais querem é que a gente seja feliz. É fácil? Claro que não é fácil, gente. Mas a conexão vai estar lá para sempre. Eu me lembro, meu pai faleceu tem 11 anos. E eu me lembro, na semana que ele morreu, a minha filha era pequena, a mais velha, e eu estava triste, eu estava chorando, e ela virou para mim e falou assim, mãe, por que você está chorando? Eu falei, eu tô com saudade do vovô, né? E ela falou assim, mãe, ele é uma estrelinha lá no céu, que tá olhando para você, e ele tá muito triste que você tá chorando desse jeito. Eu tinha lido para ela há pouco tempo um livro que chama, acho que é Estrelinha, ou alguém da sua família virou uma estrelinha, um livro de criança que fala sobre morte. E naquela hora me deu um estalo, porque eu falei, é verdade. Meu pai era um cara super piadista, né? E ele olharia para mim e falaria assim, Nathalie, para agora com isso. Eu tô bem. Ele sempre falava que ele queria uma festa o dia que ele morresse, porque ele viveu a vida toda festejando e ele queria que as pessoas festejassem. E claro que ele não festejou, mas aquela hora me deu um clique. E isso pode acontecer com você agora. Se você tem alguém que você ainda não se despediu, né, e vive ainda essa dor,
Experimenta agora, junto comigo, inspirar e soltar e imaginar que a ligação de vocês, através do amor, desse amor profundo que você sente, tá aqui, presente agora. Aqui, junto comigo e junto com essas milhares, a gente tem mais de 2.000 pessoas nessa sala. Muita gente. Junto, olhando para esse amor de todas as despedidas que a gente já fez. De familiares, de amigos, de amores. Deixe que o seu amor chegue na imagem que você tem dessa pessoa. E inspira, deixa que o amor que vocês compartilharam chegue até você. Como se isso fizesse uma onda que vai e volta. E vai deixando isso preencher no seu coração. Porque é assim que a gente começa a reconectar com aquilo que aconteceu para poder ficar livre para viver uma outra história, para viver a sua vida. Respira, vai voltando aqui. Por que a importância de fazer isso? Porque nós viemos nessa vida, eu vim, você veio, para construir uma história feliz. E como é que a gente constrói uma história feliz? Tomando posse daquilo que aconteceu antes da gente. Tendo clareza sobre a nossa história e a história do que viveram os nossos antepassados. Os nossos pais, os nossos irmãos. Irmãos, por exemplo. Eu atendi essa semana uma pessoa muito querida, pai de uma cliente minha. E ele me trouxe uma história muito difícil da vida dele, que ele nunca tinha contado para ninguém. Uma despedida, um luto que ele ainda não tinha feito. E quando ele pôde tocar nessa emoção, o rosto dele, gente, se transformou. É como se ele tivesse, eu brinco que nessa hora a gente nem cobra o lifting, tá? É como se ele tivesse feito uma plástica. O rosto dele se iluminou. Como se a vida estivesse voltando para dentro do corpo dele. Isso acontece quando a gente entra em contato com isso. Por que que isso é importante? Presta bem atenção agora. Aquilo que você não resolver, seja daquilo que veio antes, né, do antigo ou do novo, das despedidas, os seus filhos vão carregar essa história. Isso, foi por isso que eu fui trabalhar com constelação. Porque eu fiz a minha primeira constelação, fiz a minha segunda, fiz a minha terceira como paciente. Falei, meu Deus do céu, isso aqui tá mudando a minha vida. Como assim? E naquela época, eu tô falando de 11 anos atrás, como não tinha quase informação, eu comecei a estudar loucamente, né, com os alemães que vinham das formações aqui no Brasil, todos os seguidores, né, dos criadores, e eles falavam assim, os seus filhos reproduzirão as dinâmicas não resolvidas. Eu estava fazendo isso pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus avós. Eu tinha 2 filhas pequenas. Eu falei, o quê? Que herança que eu quero deixar para as minhas filhas? Problema que eu não resolvi? Dor? Doença? Eu tenho na minha história 1, 2, 3, 4, 6 casos muito próximos de câncer. Muito. Minha mãe, meu pai, minha avó, meu avô. Muita gente. Como assim? É isso que eu quero deixar? Eu vou trabalhar isso em mim. Eu vou trabalhar a minha ligação com essa doença. Eu já escapei 2 vezes dela.
2 suspeitas. Não dá para fazer de conta que isso não existe. Então eu mudei a minha vida. Eu trabalhava em outra coisa, gente. Eu trabalhava com marketing, eu trabalhava com produto, na indústria, em multinacional, 17 anos. Eu falei, não. Falei, isso é muito importante. O meu sonho, eu falei para vocês, era construir um relacionamento de alguém que me valorizasse. Eu já tinha esse relacionamento. Eu já tinha as minhas filhas. Como é que eu ia deixar isso na mão? E aí eu fui cuidar da minha história. Fui cuidar de entender cada uma das minhas histórias. Isso não termina. Gente, essa é a má notícia. Vamos lá. A boa notícia é que tem solução. Tem solução. Hoje não transforma a vida quem não quer. Não tem só esse caminho. Tem N caminhos. Esse é o caminho que eu escolhi. Eu já estudei 12, eu sou formada em 12 tipos de abordagens terapêuticas. É a combinação, claro, dessas 12 abordagens que eu uso, com a base do pensamento sistêmico da constelação familiar, é a abordagem mais poderosa que eu já descobri e que eu vivi comigo e com todos os meus clientes para transformar a vida das pessoas. Mas é um caminho. Então, a boa notícia é que tem solução. A má notícia é que é para sempre, gente. Porque quando você começa a mudar a tua vida, quando durante uma constelação ou durante um exercício, como esse que eu fiz com vocês aqui, algo se transforma, e você vê o resultado na sua vida, você fala, opa, eu vou continuar perdendo tempo, fazendo terapia interminável, ainda falando que a culpa é da minha vida, da minha mãe que não me deu, ou que me critica. Gente, não. Não. Eu fiz, antes de trabalhar com isso, eu fiz 12 anos de terapia, com terapeutas ótimos. Eu não cheguei no ponto. Olha o que eu vivi e o que eu investi. Imagina, pensa, terapia uma vez por semana. Ou mesmo que você seja muito centrado, você faz a cada 15 dias. Multiplica isso no ano inteiro. Se você faz semanal, são 52 semanas por ano. Pega o valor que você investe em cada sessão, multiplica por 52. E você faz isso vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí as pessoas param, aí troca de terapeuta, faz mais 1 ano, mais 2 anos. Vai multiplicando. Soma. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. E aí eu ouço. Quem já fez sabe. Nossa, eu nunca tinha chegado nesse ponto. E algo, puf, vira dentro de mim, gente, transforma. Por quê? Porque a gente chegou na origem de quem é essa dor original. Aonde está? Quem sentiu esse abandono, essa solidão, essa tristeza gigante? Eu tenho uma amiga, uma colega, eu acho até que ela está aqui, a Claudinha, que ela tem uma frase que eu adoro, que ela fala assim, quando está pesado demais, a gente sabe que não é só nosso. A gente não carrega um peso maior do que a gente dá conta. Então, se tá muito difícil, é porque você tá carregando história que não é sua. E todo mundo carrega. E dá para ir curando e transformando quando você começa a aprender sobre a sua história. E é por isso que eu começo a falar disso dos casais, porque é da onde surge tudo. Você que tá aí me ouvindo agora, você nasceu. Se você não nasceu de chocadeira, você nasceu de um homem e de uma mulher. Qualquer que tenha sido a sua história, você tem um pai e uma mãe. Quanta gente chega no consultório e fala assim, eu não tive pai. Gente, você nasceu. Você tem pai. Você tem mãe. Pode ser que tenha acontecido milhões de coisas na sua vida e você não tenha sido criado com eles, você tenha sido adotado, você tenha perdido seus pais muito cedo, a sua mãe tenha falecido no momento do seu parto. Eu não sei qual é a sua dor, mas de uma coisa eu tenho certeza. Olha para sua mão. Pega sua mão agora, aqui, junto comigo no vídeo. Olha para sua mão.
Tá vendo? A sua pele. A sua pele é formada por células. Cada uma dessas células foi formada pela célula original, pela primeira célula que criou você. E essa primeira célula é metade o seu pai e metade a sua mãe. Sejam eles quem tiverem sido. Você deve a sua vida, a sua existência, o fato de você estar aqui me ouvindo, a esse pai e a essa mãe, do jeito que eles foram. E essa primeira célula se multiplicou, multiplicou, multiplicou. E formou cada pedacinho do seu corpo. Cada órgão. Cada memória. E essas memórias formaram você. E as suas vivências unidas criaram as suas experiências hoje. E essa história dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, trazem a informação que está aqui, ó, dentro de cada célula. Independente de você acreditar, gostar, concordar ou não. Vamos lá, vou falar. Eu tenho mais um tempinho ainda? Tenho. Ah, eu tenho mais tempo, gente. Estamos tranquilos aqui, ainda são 10 para as 9, 12 para as 9. Eu quero falar de um assunto que interessa todo mundo hoje e que tem tudo a ver com o que eu tenho falado até agora, que é grana. Grana, trabalho, profissão, talento, vida financeira. Por quê? Vamos lá, isso é um choque. O dia que eu ouvi, gente, eu posso falar para vocês que eu fiquei um pouco nervosa quando eu ouvi isso e fui experimentando ao longo dos anos. A nossa relação com a nossa profissão, com o dinheiro, com o sucesso, tem tudo a ver com a relação que nós temos com a mãe. Vocês me ouviram? Quanto melhor a sua relação interna com a sua mãe, maior será a chance de sucesso na sua vida profissional. Vou dar um exemplo. Exemplo que aconteceu há muito tempo. Um cliente super fofo que eu recebi, competentíssimo, tinha trabalhado anos, tinha perdido o emprego, não conseguia arrumar emprego de jeito nenhum. Não tinha jeito. Porque ele falou, não é possível, eu sou bom. E não é que a gente estava vivendo essa crise que nós estamos vivendo, na época normal. E aí a gente começou a trabalhar juntos. E aí eu perguntei para ele, falei, vem cá. Me conta um pouco da tua vida. A sua mãe, me fala um pouquinho dela. Ah, nossa, aquela mulher, ela arruinou a minha vida. Nossa, ela só brigava com meu pai. E ele começou a falar um monte da mãe dele. Aquilo foi doendo em mim e, ao mesmo tempo, foi abrindo um espaço no meu coração. Porque ali tinha um menino dizendo, eu queria que a minha mãe tivesse sido diferente. Eu queria outra coisa, eu não tive. E a gente foi trabalhando toda a sessão para rever o que tinha acontecido com a mãe dele. A mãe dele perdeu a mãe dela muito cedo. E, portanto, continuou dentro dela uma menina, uma criança, ansiosa pelo amor da mãe. Ainda assim cresceu, se casou, teve esse meu cliente. Mas quando a gente tem a dor de perder um pai ou mãe muito cedo, nosso coração se fecha para poder dar conta dessa dor. E aí os nossos filhos sentem como se eles não conseguissem chegar na gente. Sabe aquela sensação? Alguém já deve ter passado por isso aí. Você fala, minha mãe tá ali, mas é como se ela não me visse.
Parece que eu não pertenço a esse lugar. Às vezes é porque está faltando alguém, e às vezes é porque a sua mãe ou seu pai estão presos na falta lá atrás. E quando a gente conseguiu olhar para essa história, ele conseguiu olhar para a mãe dele ali, durante a sessão. Tão, tão compassivo, tão compreensivo, tão amoroso. E ele poder dizer de verdade: olha para mim, mãe. Você conseguiu sobreviver. E eu sou a prova disso, porque eu sou seu filho. E eu nasci porque você teve força. E é verdade. Porque se ela não tivesse tido força nem coragem, ela teria morrido. Quando ele pôde olhar para ela daquele lugar, algo se uniu dentro dele com essa mãe. Não deu 3 meses, gente. Esse homem estava trabalhando, está trabalhando até hoje super bem. Eu conheci depois a mulher dele, conheci muito mais da história dele. Mas é mágico, porque tá aqui, ó. Tá aqui, faz parte. Mas a gente tem que voltar aonde está a dor original, aonde isso começou. Porque não adianta ficar falando, então vou fazer um coaching de carreira. E aí vou ficar fazendo coaching de carreira por 6 meses para arrumar emprego. Ah, boa sorte. Se você não resolver aquilo que é o ponto central, não adianta. Agora, o que isso quer dizer, gente? Presta atenção, é muito importante isso agora. Se eu fizer uma transformação na minha história e continuar sentado na cadeira sem fazer nada, é claro que a vida não muda, tá? Mas se eu fizer um esforço gigante para mudar minha vida, sem mudar a raiz, a causa original, não vai rolar. Por exemplo, tenta construir um relacionamento afetivo, ou um casamento, ou um namoro, né, uma relação afetiva bacana, se você ainda tem problemas na sua história de família de origem. Não rola. É difícil. Quantos clientes eu tenho? Agora está passando uma fase que eu tenho atendido muitas médicas. Muitas médicas. Quantas delas já me contaram essa história? Eu não sei se é porque elas têm uma vida muito corrida, sempre muito focada no servir, né, o outro. A medicina é uma profissão maravilhosa. Muitas tentando relacionamentos afetivos e às vezes conectadas a homens, né, vivendo até esses relacionamentos, mas conectadas a homens que ainda estão presos nas suas histórias com as suas famílias de origem. E, portanto, sem estarem prontos, inteiros, adultos, para criar uma nova família. E essa é a mesma coisa ao contrário, gente. Presta atenção. Lembra? O novo só tem lugar quando o antigo teve um bom lugar? Homens, vocês que não suportam aquelas mulheres grudentas, choraminguentas, dependentes. Eu tenho 3 homens aqui trabalhando comigo hoje, mais o meu marido. Sabe aquelas mulheres assim que você fala, ai meu Deus, que preguiça? Quando ela deposita toda a vida dela, todas as esperanças dela, todas as ansiedades dela em cima de você. Se você olhar para ela é mais parecida com uma mulher adulta ou com uma menina? Quem essa menina está buscando? Experimenta falar para ela com o amor no coração, gente. Ninguém fica assim porque quer, tá? Fala, eu sou só seu marido. E visualiza, cria essa imagem dela com os pais dela atrás. O pai e a mãe. O pai do lado direito e a mãe do lado esquerdo. E cada vez que você olhar para ela, você vê essa menina, essa mulher, com o sistema dela, com os pais dela atrás. Você é só o marido, só o namorado. Você não é o responsável por
transformar a vida dela, depositário de todas as angústias, é pesado demais. Então, mulheres, vamos lá. Mulheres, se vocês estão com dificuldade de encontrar um cara bacana, primeiro, como é que tá a tua vida? Como é que tá a tua relação com a tua história? Com a sua raiz. Porque a gente vai atrair o relacionamento que vibra na mesma frequência daquilo que a gente não resolveu. Isso é uma das bases da teoria sobre constelação. Eu busco no outro uma cura inconsciente para a minha história. E é por isso que quando a gente começa a se transformar e ser dona da própria história, a gente começa a criar uma realidade nos relacionamentos diferentes. Começa a atrair, vibrar histórias diferentes, curas diferentes, transformações diferentes. Para concluir um pouquinho sobre essa teoria, embora ela é muito complexa, né? É impossível imaginar que a gente esgote esse assunto numa aula, mas é muito importante que você saiba. Quando nós estivermos prontos para transformar a nossa vida e se autorresponsabilizar pela nossa transformação, isso começa a acontecer lá fora. Vamos lá. Quando eu cuido da minha história, independente de eu ser alguém que trabalha com terapias, simplesmente alguém que quer criar uma vida bacana, eu cuido da minha história e começo a gerar uma transformação no meu mundo concreto, real. Vamos lá, gente. Olha, tem aqui muita gente fazendo pergunta. Acho que os meus amigos aqui abriram o chat de perguntas. Deixa eu ver aqui. Temos alguém perguntando aqui. A Jaciari, como faço para descobrir a origem da dor? Jaciari, é exatamente isso que a gente estava falando. A busca da origem da dor vem do conhecimento, primeiro, e da consciência da sua história. A construção da sua história. Se você não tem... É o básico, você primeiro precisa saber e construir a sua vida. E o problema original ele começa a transformação quando você vai chegando nele. E aí, através das frases, através da conexão amorosa com essas histórias da família, a mudança já começa. Vamos lá, temos aqui ainda muitas perguntas, eu vou responder todas no final. Para quem está aí comigo até agora, não se esqueçam que eu vou transformar todas essas dúvidas de vocês em perguntas e a gente vai falar aqui no final. Mas para você que sentiu que de alguma forma está repetindo uma história ou está sendo vítima dessa repetição, né? Qual é o primeiro movimento? Primeiro, toma a sua vida na mão. Deixa instantaneamente a posição de vítima. E o que é a posição de vítima? Eu não quero dizer que não está doendo, que não é ruim. E nem estou falando que tem... a Patrícia falando não sei perdoar. E eu não estou falando aqui de perdão também não, gente. Eu estou falando de você começar a construir a sua história a partir da história que veio lá atrás. Lembra? O novo será quando o antigo foi honrado e respeitado. Você começa a mudar a sua vida hoje, quando você tem consciência daquilo que aconteceu antes. Você precisa conhecer a sua história. E à medida que você vai conhecendo, através
dessa delicadeza do trabalho da constelação, das frases, das posturas, da compreensão, né, dessa visão mais ampliada, você começa a transformar. Tem aqui um monte de perguntas, a Sabrina falando de heranças. Olha, isso é um assunto muito interessante, gente. Eu não vou conseguir cobrir todos hoje, mas o trabalho de heranças tem muito a ver com a nossa ligação com os nossos membros mais antigos. Ou quem está faltando, quem foi injustiçado. Toda a parte do dinheiro também tem a ver muito com injustiça, né? Quem perdeu algo na história, quem ganhou algo na história lá atrás. Aqui tem umas perguntas, quantas constelações eu posso fazer? Existia um mito no passado de que a gente tinha que fazer uma constelação e uma constelação mudava tudo na vida. Então, gente, não é assim. Nós somos seres super complexos. Nós temos dezenas de histórias. Nós temos traumas pessoais e traumas sistêmicos. Nós temos... Olha, tem uma continha que faz... Pensa comigo. Você, seus pais, os pais dos seus pais, os pais dos seus pais. Eu sei que você vai voltando, acho que você volta 7 gerações, dá umas 6.000 pessoas. É muita história. Uma constelação, menos, muito menos, gente. A constelação é um caminho. A terapia sistêmica, o caminho de transformação é um caminho. Mas sim, uma constelação pode fazer uma mudança gigante pela sua vida. Porque já fez na minha e já fez na vida de milhares de clientes que eu já atendi. Agora, começar a entrar em contato com a sua história não depende de você nem marcar uma consulta para fazer. Você pode começar a mudar a sua história hoje. Hoje. Por que você pode começar a mudar a sua história hoje? Eu falei para vocês, quem não estava aqui no comecinho, eu falei que quando eu fiz a minha primeira constelação, minha vida mudou. E eu tive um insight que eu falei, gente, eu tenho 2 filhas, eu não posso deixar para elas histórias mal resolvidas, e tinha um monte na minha família. E aí eu falei, olha, eu vou entrar em contato com tudo que existe sobre conhecimento desse trabalho. E aí eu comecei a estudar, e eu falava, mas as pessoas têm que saber isso. Isso não pode ser um conhecimento reservado para quem escolheu mudar a vida como eu escolhi, estudar sem parar, com 36 anos, 35 anos, investir um caminhão de dinheiro, porque pensa, os professores são todos internacionais, todos pagos em euro ou em dólar. Ou você tem que viajar, ou você tem que estar disponível quando eles podem. São anos de investimento, anos de estudo, são centenas de dinâmicas que a constelação mostra. Falei, tinha que ter o básico, a pessoa precisa saber o básico, que é a ordem, né? Aquilo do novo só tem lugar depois que o antigo foi honrado. Os equilíbrios nas relações, essa relação de pai, mãe, origem. O básico sobre relacionamento, gente. Não dá para criar um relacionamento se você não tiver propriedade da sua história. Eu falei, eu tenho que ensinar isso. Isso dá para aprender na escola. E aí eu criei. O ano passado, eu já dava, né, aulas sobre isso ao vivo, mas como eu escrevo e publico há muitos anos, há 10 anos, eu falei, eu posso utilizar esse canal, que é maravilhoso, né, essa rede que a gente cria aqui, para dar para as pessoas um guia, um caminho, para que elas possam se apropriar da sua vida, da sua história, e construir essas conexões, esses vínculos, seja com a família de origem, a primeira família, né? O nosso pai, a mãe, os avós, aqueles que vieram antes, os imigrantes,
todas as histórias que eles trouxeram. E foi por isso que eu criei um treinamento, que é um curso livre, não é uma formação, que chama a História da Sua Família. Para cada um que fez, já foram 400 alunos que passaram por esse curso. Para cada um que teve o prazer, a honra de entrar em contato com a sua própria história, começou a transformação da sua vida. Algumas, assim, incríveis, e outras processuais, passo a passo. Mas todas elas, com a certeza absoluta de que nessas 17 aulas, na verdade 18 porque tem uma aula especial, que vocês são conduzidos por mim, passo a passo, entrando em contato com cada detalhe da história, da sua mãe, do seu pai, daqueles que não existem mais, dos seus avós, dos filhos perdidos, dos pais adotivos, dos imigrantes. Para cada um, algo mudou, algo se transformou, quando começou a ter contato com a sua própria história, com a história da sua família. E é essa história, é esse curso que eu trouxe para vocês hoje. Ele está no ar há muito tempo, super testado, e ao mesmo tempo, cada vez mais apurado, mais detalhado, para que você possa criar uma vida diferente, para que você possa começar a ser autor da sua própria história, para que você possa conhecer as suas raízes e ter poder de mudá-las, porque sem conhecer a gente não sabe como fazer isso. Só conhecer basta? Não. Quando a gente conhece e começa a entrar nesse processo de ampliar o nosso olhar, a transformação começa a acontecer. E é essa condução que eu faço com você durante esse trabalho. Essas 17 aulas que vocês têm dentro do curso da História da Sua Família. Todas gravadas por mim, como se você estivesse comigo no consultório. Passo a passo. Algumas pessoas falam assim, ai, Nathalie, mas como que eu posso fazer isso? Eu já fiz tanta terapia. Eu já sei a minha história. Então, vamos lá. Sua vida tá ótima. Você tá saudável, com um relacionamento bacana, com uma família, né, que você construiu do jeito que você quer. Não é perfeita, gente. Não existe vida perfeita. Mas se tá no teu caminho feliz, beleza. Agora, se não tá legal, talvez tenha algo lá atrás que ainda precisa ser resolvido e solucionado para você ficar livre, para viver o seu destino, que é ser feliz. E para isso, a história da sua família pode te ajudar. E isso não tem nada a ver com anos de terapia, tá? Não, lembra aquela conta que eu fiz? Então, você faz terapia hoje, semana que vem, na outra semana, você fica um ano fazendo terapia, soma todas as suas sessões para chegar num insight. Não. Você pode fazer isso através desse curso, da sua casa, aí, e ainda contar com o meu apoio ao longo do curso, como centenas de pessoas já contaram, para construir a história da sua família e começar a transformar a sua vida hoje.